Olá, minha gente, mais uma vez aqui, né, dando continuidade ao nosso curso, né, e na disciplina de Direito e Legislação, a gente está em ato contínuo, né, a primeira aula que a gente já ofertou, a gente parou o nosso conteúdo justamente no ponto da divisão, né, de como seriam os componentes, né, os tipos, né, de legislações ou de ferramentas legislativas, né, melhor dizendo, que compõem o nosso ordenamento jurídico, né. É algo rápido, simples, mas que precisa ser visto apenas do seu ponto de vista didático e lógico também, né. Então é importante a gente dar uma olhada nisso agora, tá certo? Só lembrando que é importante que vocês compreendam a estrutura lógica desses componentes. Eles realmente entrelaçam, né, e trazem consigo uma relação lógica e muitas vezes até hierárquica ou dependente, tá certo? Então é simples, a gente vai passar por cada um deles na sequência, tá bom? Vejam, a gente chama esse tema de tipologia legislativa, né? São os tipos, né, de mecanismos ou componentes legislativos. E a gente precisa entender que para a gente poder analisar esses componentes, eles precisam ser observados de maneira lógica, né? Obviamente, porém, a parte mais importante é que a gente precisa entender que existe sim uma hierarquia, tá certo? Então a hierarquia, ela se estabelece nessa linha de raciocínio que a gente está traçando aqui, e a gente precisa entender que essa linha de raciocínio hierárquico, ele parte de um ponto, e esse ponto a gente precisa entender que é o mais óbvio possível, né? Todos nós sabemos que a gente tem nosso ordenamento jurídico está estabelecido sob a tutela máxima, as linhas gerais máximas, os contornos, né? Até quando se oferta poder a alguma entidade, alguém que exerce algum tipo de cargo importante que precisa ter limites e obviamente, ter responsabilidade, a atuação do próprio Estado em si, né? As garantias mínimas do cidadão, isso tudo está na Constituição. Então, é importante que a gente entenda que a base hierárquica, ela se traduz primeiramente no que a gente entende por Constituição. Então, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela está lá como a base de tudo, onde todos os outros componentes que compõem essa linha lógica legislativa, né? Portanto, componentes que emanam não só direitos como obrigações, elas trazem consigo essa relação hierárquica, primeiramente com a Constituição. É como se tudo só pudesse existir no mundo a partir do momento em que a Constituição ela é observada. Fora isso, a gente não teria um componente, né, legislativo que pudesse ser recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico. Portanto, tudo que existe a partir de agora, que eu vou relatar aqui para os senhores, que está aí na tela, só existe porque eles guardam a compatibilidade, autorização ou previsão na própria Constituição da República Federativa do Brasil. É uma Constituição democrática, né? Ela foi promulgada em outubro de 1988, né? Então 5 de outubro de 88, tá? Ela é jovem, já tem mais de 100 emendas a ela, né? Então, a sequência já adianta aí as emendas à Constituição. Emendar é justamente aquele ato de você acrescentar algo, né? De você acrescentar algo que modifique ou traga novos componentes, né? Porque quando a gente fala em acrescentar, nem sempre é adicionar
novas hipóteses. Às vezes, essa emenda, ela na verdade vem apenas para modificar o que está lá, retirando um e colocando outro. Mas aí, o que é importante saber é que emenda à Constituição é a forma mais próxima que qualquer iniciativa do Poder Legislativo tem de tornar o seu anseio, a sua vontade, a vontade popular, muitas vezes, em algo tão forte, tão importante, que se confunde, inclusive, com a própria Constituição. Por quê? Porque quando a gente fala em emenda à Constituição, a gente está falando de uma atividade de alteração da própria Constituição. Se é uma alteração da própria Constituição, a gente tem que entender que ela passa a ser tratada, né, como se a Constituição fosse, a partir do momento em que essa emenda à Constituição passa a valer, né? Muito bem, então, emendas à Constituição, logo abaixo da número 1, Constituição. Nós temos aí os tratados e convenções internacionais. A gente precisa entender que o Estado, né, brasileiro, ele vive uma relação muito ampla com todos os países, né? E vários acordos, vários programas de governo se entrelaçam entre nações, né, entre países. Então, a busca por aproximar aqueles que comungam da mesma forma de pensar, elas normalmente são traduzidas em tratados e convenções. Então, veja que isso tem a ver com a humanidade, isso tem a ver com a dignidade humana, isso tem a ver com o desenvolvimento do mundo, levando em consideração o meio ambiente, e isso tem a ver também com tratados e acordos eminentemente comerciais, certo? Então, esses tratados e convenções eles também foram levados à categoria supralegal, ou seja, não é apenas uma lei comum, porque eles podem tratar de assuntos sensíveis, como, por exemplo, os direitos humanos. Então, quando algum tratado de convenção internacional trata de direitos humanos, eles podem ser elevados à categoria maior que uma lei, seriam supra-leis, portanto, a categoria seria supralegal, ou seja, está acima daquela lei normal, né? Mas não seria Constituição necessariamente, tá certo? Nós temos aí também, gente, as leis complementares, tá? Quando a gente fala em leis complementares, a gente está tratando de leis cujo nome já encaminha a solução. Porque, veja, leis complementares quer dizer lei que complementa o sentido de outras pré-existentes. De outras pré-existentes. Muito bem. É importante dizer que essa lei complementar, geralmente ela é utilizada sempre quando o texto constitucional ele pede. Então, por exemplo, não basta dizer, eu vou editar uma lei complementar. Não. Na verdade, já existe um mandamento legislativo anterior, e ao final desse mandamento legislativo anterior, diz o seguinte, olha, isso aqui vai ser regulamentado por meio de lei complementar. Vou dar um exemplo, né? É garantido o direito de greve, está na Constituição isso, é garantido o direito de greve, vírgula, conforme lei complementar. Portanto, a regulamentação do direito de greve só vai passar a existir quando essa lei complementar vier. E eu digo aos senhores que essa lei complementar está em estudo há mais de 22, 23, 24 anos, acredito eu. Tá? Ela nunca foi, enfim, editada, tá certo? Então, leis complementares são leis que complementam, né, o sentido de outras que já existem. Lembrando que, geralmente, o texto constitucional ele já pede, por exemplo, olha, é garantido o direito de greve, vírgula, conforme lei complementar. Então, ele já está dizendo que tem que ser uma lei complementar, que tem que regulamentar aquele direito. Muito bem. A partir daí, a gente começa a estudar, a definir, comentar as leis ordinárias. Então, quando a gente fala em leis ordinárias, está tratando de dispositivos, né, mecanismos legislativos que são os mais comuns. São os mais comuns por quê? São os mais comuns porque é o que tratam por regulamentar e trazer ordem, por isso leis ordinárias, trazer ordem para os mais variados assuntos. Desde a coisa mais simples do mundo, que é dar nome a uma rua, desde a coisa mais simples do mundo, que é criar um cargo público,
até assuntos mais complexos, como, por exemplo, definir quais são os padrões e os padrões e algum tipo de regulamentação de trânsito na localidade, né? Lembre-se que a Constituição ela autoriza os municípios, por exemplo, né, regulamentarem no que lhe couber, né, que não for contrário à lei federal, que é o Código Nacional de Trânsito, o trânsito no seu município. Então, instituir zoneamento azul para estacionamento, áreas específicas e transitórias para que você possa transitar ou não em horários determinados, estacionar seu carro, pagando ou não, ou somente respeitando horários pré-determinados. Então, isso não está no Código Nacional de Trânsito, isso aí está nessa lei municipal que vai ordenar o trânsito naquela localidade. Então, assim, criar cargos públicos, carreiras públicas, não é? Dar nomes às ruas, passar a tratar algo a respeito de defesa do consumidor que não seja contrário nem contrarie o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor. É importante que a gente entenda que essas leis ordinárias, elas vão tratar de assuntos que cabem aos municípios, portanto, são legislações desenvolvidas, né, construídas, né, idealizadas nas câmaras municipais, né, que é a Câmara de Vereadores, né. É importante dizer que também essas leis ordinárias passarão a existir também no âmbito estadual, né. Então, as assembleias legislativas vão também produzir esse tipo de legislação em âmbito estadual, no que lhe couber, obviamente, né. E no âmbito federal teremos leis ordinárias também. Então, você vê que o volume de leis ordinárias é infinitamente maior do que qualquer outro tipo legislativo desse aí, né? Então, lá no Congresso Nacional, as leis federais que forem tratadas como leis ordinárias federais terão um tratamento diferenciado no Congresso Nacional, porque terão que tramitar tanto pela Câmara Baixa quanto pela Câmara Alta, né? Ou seja, Câmara de Deputados e Senado Federal, porque assim o Congresso Nacional. Porém, terá atuação, né? Essa lei terá vigência, terá poder de surtir efeito em todo o âmbito nacional, não é? Então, é importante que a gente entenda que essas leis ordinárias realmente serão as que mais aparecerão em nossas vidas, sem sombra de dúvida. Então, o Código de Parcelamento do Solo é a lei federal. Mas aí tem o plano diretor, já o plano diretor local, né, nos municípios, né? Então, os municípios obedecem a uma lei municipal local que pode ser alterada ano a ano, basta que eles queiram, né? Então, lei que regulamenta os funcionários públicos federais, lei 8.112, é uma lei federal para os funcionários públicos federais, né? A antiga lei de licitações, a lei 8.666, por exemplo, né? Que agora foi recentemente substituída por outra lei. Então, vejam, senhores, que essas leis ordinárias que tratam de assuntos mais triviais, mas que são muito importantes também, passarão a fazer parte das nossas vidas corriqueiramente, tá? Abaixo delas, nós vemos aí que tem os decretos regulamentares. Então, os decretos regulamentares já são atos de complementação da legislação típica, né? A legislação típica, a gente fala lei, né? E esses decretos regulamentares servem para traçar, explicar e instrumentalizar, sem alterar o texto legal, mas dando a ele a sua eficácia, a sua possibilidade de ser executado, né? Então, imagine os senhores que lá está, numa lei ordinária qualquer federal, está dispondo lá sobre um benefício social, que seria um amparo em dinheiro para famílias carentes. Então, a lei trata da criação desse amparo social. O decreto vai dizer qual é o órgão que vai cadastrar essas famílias, observar se estão dentro daquela faixa de miserabilidade, se tem mais algum requisito. Esse decreto ele não pode acrescentar requisitos, retirar requisitos e acrescentar ou retirar hipóteses, né, para o recebimento ou os tipos de benefícios. Não pode. O decreto, na verdade, apenas faz com que a lei que foi votada ganhe vida, que possa ser
enfim, é perfeccionada, tá certo? Então, outras normas de hierarquia inferior, a gente tem como relacionar aqui facilmente os atos administrativos, que são atos corriqueiros dentro da administração pública, que não passam por nenhum tipo de Câmara Legislativa, seja municipal, estadual ou muito menos federal, né? Então, são portarias, né, atos de nomeação, atos de exoneração, atos de empenho de despesa, né, para que a administração possa comprar alguma coisa que esteja precisando. Então, esses são, de fato, os tipos, como está o nosso ordenamento jurídico, né, diante de uma tipologia do que viriam a ser os tipos, né, as espécies de leis, e que, de fato, dão, né, vida ao nosso ordenamento jurídico, como ele está aqui organizado, certo? Bom, é importante relatar que o nosso estudo ele precisa necessariamente também passar por algumas áreas específicas, né? E as áreas específicas que a gente busca dar ênfase é aquela em que o corretor de imóveis, por exemplo, precisa, de fato, permear, né, caminhar com um pouquinho de conhecimento, tá? Então, o próximo passo, certamente, é estudar alguns aspectos ligados à legislação civil, né? A legislação civil, ela é uma lei ordinária, a Lei 10.406. Lógico que é uma lei absurdamente grande, né? Extensa, né? Então, a gente trata aqui de assuntos apenas pontuais em relação à atividade em si, tá? Desde a existência do cidadão, né, das pessoas físicas e jurídicas, até os requisitos dos contratos, etc. A gente não trata a miúdo de absolutamente tudo, porque certamente tem alguns tipos de problemas que ocorrem, né, em negociações imobiliárias. O corretor, na verdade, precisa ter o conhecimento necessário para identificar o problema, no entanto, um outro profissional, né, terá que auxiliá-lo na solução desse problema, e geralmente esse profissional é o advogado, né? Mas é importante que o corretor identifique o problema, muitas vezes para que ele não dê sequência, né, àquela situação e gere um problema ainda maior, né? Então é importante que a gente entenda. No ordenamento jurídico, ele, como eu já disse aqui em outro momento, ele está dividido, sim, né, em alguns ramos do direito, né, e esses ramos, eles, certamente, a depender da atuação de qualquer profissional, eles têm um pouco, assim, mais importância sob o ponto de vista prático do que outros, né? Então, o corretor de imóveis certamente terá que observar alguma coisa em legislações esparsas e Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, quando estiver trabalhando em oferta ampla, né? Então, é importante que a gente entenda que é por aí, né? O estudo continua, teremos mais algumas formações, outros encontros também, e espero que tenha ficado muito claro aí essa exposição simples, rápida, tá? Mas bem objetiva sobre a tipologia legislativa. Então, professor João Fernando, aqui, espero encontrar com vocês muito em breve, em outro momento, com outro conteúdo. Até lá!